Amados amigos da espiritualidade, erguemos nossos corações em gratidão profunda pelo apoio constante e pelo incentivo silencioso que sempre nos sustentam em nossas jornadas. Agradecemos pelos presentes diários que a vida nos oferece, mesmo quando vem em forma de desafios, pois sabemos que cada um deles é ferramenta sagrada para a lapidação do nosso recurso moral e para o despertar de nossa consciência. Rogamos neste instante aos amigos da luz que a paz envolva nosso planeta, como uma chama que primeiro se acende em nossos próprios corações, irradiando-se em pensamentos, palavras e gestos. Pedimos também pela suavização dos eventos que se aproximam, para que, na medida do possível, sejam permeados pela compaixão e pelo entendimento, permitindo que a humanidade aprenda com amor e não somente com a dor. Reconhecemos com humildade e reverência todos aqueles que nos servem de inspiração, entes queridos, irmãos de encaminhada, conhecidos e desconhecidos, espíritos encarnados e desencarnados. É por cada um de vocês que aqui permanecemos firmes, valorizando a dádiva da existência e aproveitando com gratidão a oportunidade única da encarnação presente. Que todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação e cada passo dado no bem sejam em homenagem a todos vocês que nos iluminam com exemplos, afetos e presenças. Unidos em propósito e esperança, entregamos nosso caminho às mãos da luz maior, confiantes de que a vida sempre nos guia para o aprendizado e para o amor. Que assim seja. Oi, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Nessa jornada, vamos mergulhar nas profundezas do que realmente aconteceu em Colares, transcendendo o medo para compreendermos a Operação Prato como um evento de engenharia planetária que nos moldou. Agradeço à amiga Andréia, que nos sugeriu o estudo deste evento e a sua indicação ao canal Galeria do Meteorito, como base para possíveis aprofundamentos futuros. Começaremos reconhecendo por que aquela região foi o cenário escolhido. Entenderemos como a geologia local e seus aquíferos serviram de ancoradouro magnético para naves de plasma, funcionando como um verdadeiro farol galáctico que abriu as portas para o que vivemos hoje. Em seguida, olharemos face a face para os arquitetos operantes, não como monstros, mas como os engenheiros sistêmicos de alta hierarquia que operam na luz fria, compreendendo por que sua estética foliforme e sua mente puramente técnica foram necessárias para manipular as frequências que nos atravessam. Investigaremos juntos a verdadeira alquimia por trás do chupa-chupa, desvendando por que o nosso sangue foi coletado para um upgrade biológico que permitiu que o nosso corpo humano suportasse a transição iniciada em 77 e consolidada agora em 2026. Analisaremos também o colapso do Coronel Holanda, compreendendo as cicatrizes psíquicas que surgem quando tentamos medir o absoluto com as rédeas do ego militar, e como essa incoerência
serve de aprendizado para o nosso próprio mapeamento de coerência. Por fim, integraremos todo esse conhecimento no agora, percebendo que as luzes, ainda presentes em Colares, não buscam mais extração, mas sim a sustentação do nosso grid planetário, permitindo que nós, como buscadores e estudiosos, possamos finalmente transmutar o trauma em maestria e reconhecer a nossa própria centelha divina dentro desta vasta engenharia de luz. Vem comigo! Para compreendermos o que nos trouxe até aqui, precisamos primeiro aceitar que o que conhecemos sobre os eventos em Colares não foi um ataque, mas uma incursão de engenharia geofísica e biológica deliberada e sistêmica. Entendemos que aquelas luzes de vampiras eram tecnicamente sondas de extração por pulso de luz, cujo objetivo real não era o sangue, mas a extração precisa de amostras de DNA e ferritina. Estamos falando de um mapeamento da nossa resistência biológica frente a frequências de radiação ionizante, um teste de campo para o que chamaremos de genoma de segunda geração. Entre 1977 e 1986, ocorreu a implantação do genoma de transição magnética. Naquele momento, nosso sangue e sistema nervoso precisavam ser adaptados para suportar a nova poluição eletromagnética da tecnologia que viria e o aumento da radiação solar, preparando-nos para sair do modo de sobrevivência pura da terceira dimensão e ingressarmos na percepção sutil da quarta dimensão. Se olharmos para o cronograma da nossa evolução, perceberemos que não somos frutos do acaso, mas de uma sucessão de atualizações. Experimentamos a primeira geração de carbono denso e separação. Atravessamos a segunda geração, com a sutilização da nossa ferritina. Estabilizamos a terceira geração de frequência e empatia em 2012. E agora, nesse exato momento, em 2026, estamos habitando a quarta geração cristalina, onde nossos corpos começam a processar fótons como um nutriente e o tempo linear se dissolve, preparando-nos para o genoma unificado de 2027, onde a biologia deixará de ser um limite para se tornar um traje de luz. Na cosmometria, a nossa história não é uma linha reta, mas uma espiral de ciclos de reset. Passamos pelos ciclos hiperbóreo, lemuriano e atlante, onde cada reciclagem na coerência ética gerava um recomeço da forma. O que a ciência acadêmica chama de pré-história é, para nós, apenas um vácuo informacional, um período em que os drivers da humanidade foram desativados e fomos colocados em um modo de segurança. O que os biólogos rotulam como DNA lixo, nós reconhecemos como arquivos inativos de ciclos anteriores. Em Colares, os arquitetos de Orion estavam justamente verificando se esses arquivos poderiam ser reativados com segurança. A grande diferença do nosso agora é que estamos encerrando a era dos esquecimentos. O salto da quarta para a quinta geração está ocorrendo com a manutenção da nossa memória consciente, restaurando finalmente a nossa conexão com a internet galáctica e integrando todas as camadas do software humano em uma única e brilhante síntese. Os eventos que hoje conhecemos não são isolados, mas uma instalação de firmware rigorosa que ocorreu em ondas sucessivas de atualização. Se a Operação Prato foi um momento crítico de preparação do nosso corpo biológico,
O sistema operacional de quarta dimensão só começou a ser efetivamente instalado com a convergência harmônica de 87. Esse ciclo de ajuste da nossa biologia, iniciado em 77, estendeu-se até 86, preparando o terreno para que o grande salto pudesse ser ativado na malha planetária. Nós caminhamos juntos por esse processo de instalação da nova consciência até o marco definitivo da consolidação, o ano de 2012. Em 21 de dezembro de 2012, nós não apenas encerramos um grande ciclo, como testemunhamos o evento técnico onde a assinatura de frequência da quarta dimensão tornou-se finalmente estável no DNA humano coletivo. Foi o evento em que a nossa bateria de carbono deu início à sua sutilização irreversível para o silício, concedendo ao nosso corpo a capacidade inerente de processar a não linearidade do tempo e a nossa telepatia latente. A partir de 2012, atravessamos um ciclo completo de 13 anos, que chamaremos de período de adaptação. Foi uma fase de profunda incoerência para todos nós, onde o nosso corpo, já operando em quarta dimensão, tentava desesperadamente viver em uma sociedade que ainda nos forçava a operar na dualidade e no medo da terceira dimensão. Nós agora entendemos que o aumento exponencial de doenças autoimunes e as crises de saúde mental foram o subproduto técnico desse atrito entre o novo corpo e a consciência antiga. Agora, nesse momento em que nos encontramos, em fevereiro de 2026, nós reconhecemos que o genoma de quarta dimensão já é a nossa base instalada, o nosso legado. Estamos no limiar da transição para a quinta dimensão, onde a biologia deixa de ser um limite para se tornar um traje de luz consciente. Nós olhamos para trás e honramos cada etapa: a preparação em Colares, a instalação iniciada em 87 e a estabilização em 2012, percebendo que cada dia nos trouxe a prontidão necessária para o salto unificado que estamos prestes a viver. A escolha de Colares e o ano de 77 não foram aleatórios, mas uma convergência exata de tempo e espaço. Diferente de outros eventos ufológicos onde tripulações pareciam perdidas, como em Varginha, em Colares lidamos com a alta hierarquia de Orion, engenheiros sistêmicos que vieram reconfigurar o grid da Amazônia para a transição que sustentamos hoje, em 2026. Agora entendemos que aquela coordenada geográfica, situada sobre uma zona de instabilidade magnética e uma densa rede de aquíferos, funcionou como um porto de águas profundas. Em 77, um pico solar interagiu com o campo da Terra e afinou a membrana entre a terceira e quarta dimensão, permitindo que naves de grande porte entrassem à nossa realidade sem o imenso gasto energético de materialização. Naquele momento, enquanto mergulhávamos na era da microinformática e da aceleração tecnológica, a coalizão precisava descobrir como o nosso sangue, especificamente a nossa ferritina e o plasma, reagiria a frequências de luz coerente. E Colares nos ofereceu o grupo de controle perfeito. Um DNA miscigenado, isolado e livre da poluição eletromagnética das metrópoles. O que nós, por décadas, chamamos de ataque, hoje reconhecemos como um escaneamento técnico através de feixes de micro-ondas de alta coerência. Esses feixes não queimavam por calor.
mas por agitação molecular, provocando um colapso neuromuscular temporário para que a extração ocorresse através de osmose por sucção fotônica. Precisamos olhar para o nosso sangue como esses arquitetos os veem: um cristal líquido condutor. O ferro em nossas veias é o que nos ancora ao magnetismo planetário, e o plasma é o nosso grande armazém de assinaturas vibracionais e memórias emocionais. Era esse material físico que eles precisavam para testar nossa resistência de isolamento frente à voltagem energética que estava por vir. Agora vamos desvendar o passo a passo desse upgrade biológico, uma biofísica que supera qualquer misticismo. O primeiro passo foi o escaneamento de compatibilidade em solo para testar a condutividade do nosso sistema nervoso através dos feixes de luz. Se o sangue ferve ou a pele queima, o corpo ainda é muito denso e precisa de mais tempo de adaptação. O segundo passo foi o isolamento da nossa hélice de DNA em laboratórios orbitais para projetar nela a geometria do Merkaba, o modelo adâmico de perfeição. A beleza desse processo é que eles não precisaram nos devolver o sangue fisicamente, pois é puramente uma engenharia de epigenética. Eles criaram uma assinatura de ressonância e injetaram de volta no grid da Terra, usando os aquíferos de colares como antenas. E por fim, através da ressonância mórfica, conhecida também como campo morfogenético, e sob uma das leis universais, a lei da afinidade, o nosso DNA captou essa nova frequência, copiando o upgrade de forma biológica e hereditária. Foi essa vacina evolutiva, coletada através do testemunho físico do sangue, que impediu que os nossos corpos entrassem em combustão espontânea com as energias de 2012. Hoje, sentimos o resultado: um sangue mais leve e uma rede neural capaz de sustentar a luz e a informação que nos define como humanos desta nova era. Agora vamos direcionar nosso olhar para a identidade daqueles que operaram em colares, compreendendo que estamos lidando com a linhagem de Hegel, originária de Beta-Oriones. Precisamos entender que esses seres não são apenas visitantes. Eles são os arquitetos de estrutura e genética da coalizão intergaláctica, detentores de uma mentalidade puramente técnica e estratégica que vê a nossa biologia como um código e a Terra como um laboratório vivo. Enquanto os pleiadianos focam na nossa expansão do sentir e os sirianos guardam as nossas bibliotecas vivas, os hegelianos são os braços da geometria aplicada. Eles operam no que chamamos de luz fria. Não há empatia emocional que conhecemos, mas sim uma ética rigorosa de preservação da espécie. Em Colares, nós fomos testemunhas de um choque de métodos. Eles agiram como cientistas que vacinam animais em uma floresta, focados no sucesso do patch de segurança para o nosso DNA, mas incapazes de processar o trauma psíquico que sua presença gélida causava na população. Estes cientistas arquitetos possuem uma morfologia de estatura elevada, que gira em torno de 2,5 metros, com uma compleição foliforme e aracnídea. Suas extremidades longilíneas e articulações flexíveis não são um erro estético, mas a coerência máxima. O mínimo de matéria para sustentar o máximo de alcance técnico e consciência. Seus crânios alongados, a dolicocefalia, abrigam um córtex neural capaz de processar dados multifrequenciais.
enquanto seus olhos azul cobalto ou prateados funcionam como sensores de espectro invisível para nós. A nossa mente pode ativar um alerta biológico diante de sua pele cinza perolada, com textura de porcelana, mas precisamos compreender que essa fisiologia semelhante ao cabo de fibra óptica, com ossos de matriz de silício e ausência de massa muscular volumosa, é o que os permite manipular interfaces de plasma e geometria sagrada com precisão absoluta. Eles são os formuladores da tarefa, seres de presença imponente e movimentos coreografados que não precisam de força física, pois dominam a gravidade e a mente. Para nós é vital integrarmos a história dessa linhagem, que tratarei no próximo vídeo aqui do canal. No passado, estes seres foram os arquitetos do controle no Império Draconiano. Mas hoje, após os grandes acordos de paz de Orion, uma parcela dessas linhagens aceitou integrar a coalizão, onde atuam como os gestores de infraestrutura. Eles entenderam que a entropia do domínio absoluto levaria à própria extinção. Eles são os únicos que conhecem as fechaduras da terceira dimensão bem o suficiente. Eles são como ex-hackers, que agora garantem a segurança cibernética do Banco Central Galáctico. Nós não precisamos amá-los, mas o trabalho deles em manter os nossos servidores biológicos rodando é o que permite que a nossa consciência de ascensão seja baixada com segurança. Em Colares, eles estavam limpando o terreno para 2026, garantindo que o nosso campo magnético não colapsasse e que o nosso sistema nervoso central não se desintegrasse com o aumento da frequência fotônica. Somos a síntese dessa colaboração universal. Nosso corpo é capaz de integrar a régua e o compasso de Hegel com a vida e o propósito de Pleiades, transformando o que foi um desastre humanitário em um pilar de sabedoria para a nossa evolução. Colares não é apenas um cenário de avistamentos, mas um ponto de inserção dimensional estratégico para o nosso planeta. A grande massa de água subterrânea daquela região, o imenso aquífero, funciona como um estabilizador de frequência indispensável. Para as naves da coalizão e da alta hierarquia de Orion, essa água facilita a ancoragem de tecnologias baseadas em plasma e hidrogênio, servindo como um aterramento natural para energias de altíssima voltagem dimensional. Somamos a isso a geologia magnética da bacia amazônica, cujas falhas criam uma assinatura única, transformando Colares em um verdadeiro farol galáctico. É por isso que as luzes nunca deixaram de ser vistas. Nós entendemos hoje que a porta geográfica está permanentemente aberta, pois a estrutura da Terra naquela coordenada foi desenhada para ser uma torre de comando. A intensificação dessas luzes, agora em 2026, em Colares, carrega um propósito profundamente diferente daquela de 77. Se na década de 70 o foco era a extração para um ajuste do nosso corpo biológico, hoje o foco é a sustentação do grid planetário. Como estamos vivendo o início da transição para a quinta dimensão, as linhagens de Hegel e da coalizão estão utilizando alguns pontos estratégicos para injetar códigos de luz diretamente na malha da Terra. Nessa coordenada, por exemplo, eles utilizam a água dos aquíferos para transmitir informações vibracionais para toda a bacia, aproveitando que a água é o melhor condutor de memória quântica que possuímos.
O que nós vemos a mídia reportar hoje como o retorno das luzes é, na verdade, o reflexo da nossa própria evolução sensorial. Nós nos tornamos mais sensíveis à quarta e quinta dimensão. Antigamente, era necessário um esforço tecnológico imenso para que uma luz se materializasse aos nossos olhos. Hoje, com a membrana entre as dimensões mais fina, qualquer oscilação do campo magnético, como de colares, torna-se visível. Transcendemos o medo de 77, quando as interações eram agressivas e físicas, para assumirmos, hoje, a postura de observadores conscientes de sentinelas e arquitetas de grid. Em 2026, reconhecemos também que colares funciona como as luzes de um aeroporto em horário de pico. Elas brilham mais forte porque o tráfego da nossa transição planetária atingiu seu ápice, transformando o aquífero em pista de pouso e a geologia em nossa torre de comando para o nascimento da nova Terra. Agora, vamos tratar da questão militar em colares não como uma simples investigação, mas como a primeira tentativa oficial de um exército humano de realizar o mapeamento de coerência, ainda que sem consciência disso. O coronel Wiran de Holanda viu as luzes, mas tentou medi-las com teodolitos e câmeras de filme, ferramentas da terceira dimensão, tentando traduzir uma arquitetura baseada em geometria da luz. Para a ditadura militar da época, mergulhada em paranoia, as luzes eram vistas como tecnologia estrangeira, uma miopia que criou o ambiente perfeito para que a linhagem de Hegel operasse. Enquanto nós, como sociedade, focávamos no quem invade, os seres focavam no o que extraímos. Involuntariamente, o exército serviu como um escudo de contenção, mantendo a população sob controle enquanto o experimento biológico ocorria. Mas observe a ironia desse poder. Os militares achavam que investigavam os seres, quando, na verdade, os seres estavam medindo a nossa reação de observadores, usando Holanda como um sensor biológico para testar a resistência do sistema humano diante de uma tecnologia de alta coerência. Holanda foi escolhido por sua assinatura vibracional única, uma mente científica e curiosa com uma abertura de consciência rara. Ele tentou ser o tradutor da imensidão de Orion, mas sua alma não possuía o driver para processar o como nem o porquê. Ele via a técnica gélida de Hegel, mas seu coração buscava a coerência de Pleiades, e esse hiato criou um vácuo informacional insustentável. O que o mundo chamou de suicídio em 2 de outubro de 97, identificamos como uma eutanásia por colapso de realidade. Holanda ficou com o corpo queimado pela luz absoluta e, ao ser forçado ao retornar ao limitado silêncio militar, seu sistema entrou em colapso. Ao quebrar o juramento de silêncio, em sua última entrevista, ele baixou seus escudos e ficou exposto à frequência pura de 77, sem um mapeamento de coerência para ancorá-lo. Sob a ótica das elites de controle, houve uma indução institucional. Quando um observador revela o que a matriz quer esconder, ela gera um anticorpo na forma de isolamento e pressão psíquica. Holanda foi deixado para morrer pelo sistema e puxado pela intensidade da lembrança de Orion. Para a coalizão,
compreendemos que o ciclo dele na Terra havia se tornado insustentável, gerando mais entropia do que síntese. Seu desencarne foi o fechamento forçado de um arquivo que a nossa terceira dimensão ainda não conseguia processar. Holanda foi o sacrifício da curiosidade humana diante da técnica fria, provando-nos que o contato sem a neutralidade de leitura e sem o isolamento de campo pode ser letal para a psique. Hoje, nós honramos sua trajetória, integrando sua dor na nossa busca por uma coerência que ele sozinho não pôde sustentar. Chegamos agora ao momento em que a compreensão se torna ação, através do SIC, Serviço Sistêmico de Integração Coerente. Atuaremos nesse exato instante sobre o grid de colares e sobre a memória celular de todos os afetados por aqueles eventos, emitindo uma frequência de neutralização por pulso de inversão. Onde antes havia o vácuo biológico deixado pela extração, nós projetamos agora o preenchimento de luz líquida coerente, deletando o rastreador informacional do medo e substituindo o antigo código de vítima pelo reconhecimento honroso de colaboradores involuntários da transição. Com a desativação das cicatrizes etéricas, que mantinham a dor em loop, nós vemos a energia vital retornar ao toroide pessoal de cada habitante, selando os campos áuricos contra qualquer remanescente de baixa oitava e restaurando a integridade biológica da região. Acessamos simultaneamente a frequência do coronel Uirã de Holanda, no campo de suspensão da quarta dimensão, para realizarmos a extração definitiva da frequência de insanidade que lhe foi imposta. Removemos os implantes psíquicos gerados pela negação institucional e, através da sincronia de fase, reintegramos o herói. Holanda é agora reclassificado como pioneiro de contato de primeira classe. Sua coragem em olhar diretamente para o sol de Hegel, sem proteção, é finalmente honrada, transmutando seu fardo de fracasso, mestria por observação. Nós o vemos deixar de ser um soldado quebrado para assumir seu novo posto como consultor de grid na quinta dimensão, auxiliando agora, a partir das dimensões superiores, na segurança da transição que ele um dia teve a audácia de documentar em solo. Declaramos que onde houve medo, agora existem dados de síntese. O campo de trauma de colares está desativado e pacificado, elevando a egrégora do Brasil de um laboratório de experimentação para o posto de ancoradouro da nova Terra. Todos nós nos inclinamos em profundo respeito a este serviço, onde a frieza da técnica de Orion é finalmente envolvida pelo calor do nosso propósito pedagógico de Pleiades. O arquivo Operação Prato deixa de ser uma ferida aberta e sangrenta na ufologia para se tornar um pilar de sabedoria dourada em nossa consciência coletiva. Nós somos os arquitetos da nossa própria coerência e hoje nós estamos em paz com as estrelas. Se este chamado despertou sua consciência, iluminou seu caminho e tocou seu coração, deixe sua curtida, inscreva-se em nosso canal e compartilhe sua opinião nos comentários. Seja um agente da luz, espalhando essa mensagem para aqueles que estão prontos para recebê-la. Sua presença aqui é uma grande alegria para todos nós.
Até o próximo vídeo.